Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor, ainda estudando sobre o Instituto da Decadência e da Prescrição, o regime de decadência e prescrição. Hoje iremos continuar nosso estudo sobre o tema decadência. E hoje a gente vai estudar as causas obstativas do prazo referente à decadência. O Código Civil não prevê a interrupção e nem a suspensão do prazo decadencial. Já o Código de Proteção e Defesa do Consumidor prevê essa questão de interrupção. E é nesse sentido que iremos estudar o artigo 26, parágrafo 2º, onde lá consta as causas obstativas da decadência, perfeito? Então, senhores, vamos compartilhar a nossa primeira tela da aula de hoje, tópico 1, onde estamos aqui falando sobre prescrição e decadência e hoje continuando sobre o estudo da decadência. Vamos lá? Senhores, nessa aula daremos sequência ao estudo da decadência na relação de consumo, tá? Vamos estudar as causas obstativas da decadência. Então, o que seria a causa obstativa da decadência, senhores? Causa obstativa é a causa obstativa da decadência é a reclamação comprovadamente formulada, tá? É a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor. Essa reclamação é uma reclamação direta ao fornecedor, até a resposta inequívoca negativa, isto é, o prazo decadencial não corre após formulada a reclamação, enquanto o consumidor aguarda a tentativa, né, de resolução amigável, tá? Ele aguarda o atendimento desta ou a sua negativa. Então, essa reclamação deve ser comprovadamente formulada e diretamente ao fornecedor. O fornecedor deve ter recebido essa reclamação, né, e, a partir da sua negativa ou da sua desídia, né, o prazo passa a correr novamente. Perfeito? Então, é necessária a comprovação dessa formulação, né, direta ao fornecedor e da sua resposta, né, da sua negativa para o atendimento ou não da reclamação. Então, senhores, aqui para uma parte da doutrina, causa obstativa seria uma suspensão da decadência, tá? Já a outra parte da doutrina sustenta que seria, né, a causa obstativa seria uma interrupção da decadência. Então, senhores, aqui é o seguinte, né, para uma parte da doutrina, se suspende o prazo. Vamos para o exemplo, né? Vamos lá. Existe um vício do produto. Aí eu peguei meu produto, notifiquei o fornecedor, tá? Se tratando, né, de um consumo de um produto durável, ele tem até 90 dias para exercer o direito dele, né? Aquele 90 dias, produto durável. Então, vamos dizer que passaram-se 30 dias, eu não exerci, mas no 30º dia, eu notifiquei, tá, o fornecedor sobre o vício. Então, nesse momento, para uma parte da doutrina, meu prazo vai ser suspenso, ou seja, até a resposta negativa ou positiva do conserto do meu produto pelo fornecedor, tá, esse prazo está suspenso. Passaram-se 30 dias, vamos supor que o fornecedor, depois de 10 dias, me responda. Então, depois desses 10 dias, o prazo continua a correr, porque ele foi suspenso por uma parte da doutrina, se considera suspensão, e eu tenho mais de 90 menos 30, eu tenho mais 60 dias para exercer meu direito, mais 2 meses, perfeito? Porque os 30 dias, primeiro que já se passaram, continuam contando, porque o prazo se suspende só. Então, passaram-se 30 dias, eu reclamei, o prazo ficou suspenso, em 10 dias o fornecedor informou que não ia consertar, eu tenho mais 30 dias, eu tenho mais 60 dias, tá, dos 90 para produto não durável, para exercer o meu direito, com relação ao vício do produto,
vinculado à inadequação, né? Vício do produto. Tá? Não estou falando de fato, vício do produto. Né? Violação da teoria da adequação, durabilidade ou desempenho. E para a outra parte da doutrina, esse prazo, essa causa obstativa, quando eu formulo a minha reclamação ao fornecedor, ela interrompe o prazo decadencial. Então, dando o mesmo exemplo, tive um problema no meu celular e passaram-se 30 dias e eu não exerci meu direito, produto durável do celular. Tá? 30 dias se passaram, eu formulei a reclamação com o fornecedor, comprovei. Nesse momento, para essa parte da doutrina, o prazo se interrompe. Ou seja, após a negativa do fornecedor de resolver o meu problema, ou positiva de resolver, né? A negativa de não resolver ou positiva de resolver, o prazo começa a contar do zero novamente, porque interrompe, ou seja, passaram-se 30 dias. Eu formulei a minha reclamação, o prazo se interrompeu, conta-se do zero. Então, depois da resposta do fornecedor, eu tenho mais 90 dias para reclamar, não 60 dias, como no exemplo da suspensão. Perfeito? Essa é a diferença. Então, senhores, a doutrina, aqui ela não conseguiu chegar em um consenso com relação a esse tema, se suspende ou se interrompe. A jurisprudência também não tem entendimento formado. Então, qual é o sugerido aqui para nós, né, operadores do direito? A gente tem que contar sempre com a suspensão, que é a pior das hipóteses. Por quê? Porque, na melhor das hipóteses, dependendo de quem for julgar, se ele reconhecer pela interrupção, perfeito, é melhor para a gente. Se a gente se basear na suspensão, a gente garante que a gente não vai perder esse prazo. Porque a suspensão, ela para o prazo do momento que você exerceu o direito. Ela não zera. Então, se você se basear na suspensão, sempre você não vai perder o prazo. Então, senhores, sempre, face à indecisão da jurisprudência e da doutrina, você, operador do direito ao consumidor, use a suspensão. Use a regra aqui da suspensão explicada. Passaram-se 30 dias, formulou, não teve a resposta positiva, conta-se mais 60 somente. Exerça o seu direito dentro dos 60 dias seguintes, se tratando de produto durável. Se tratando de produto não durável, tá? 30 dias, ou seja, não exerceu em 10, você vai ter só 20 dias depois para exercer. Então, sempre conte com a suspensão e não com a interrupção, porque a interrupção ela zera e a suspensão não, no prazo. Perfeito? Então, senhores, vamos agora pegar nossa legislação consumerista, Lei 8.078 de 90, vamos abrir no artigo 26, parágrafo 2º, tá? Que lá está elencado o que a gente está discutindo aqui, as causas obstativas da decadência. Então, obstam a decadência, artigo 26, parágrafo 2º. Inciso 1º, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Perfeito? É o que a gente está falando até o momento. A gente precisa comprovar, formular a reclamação e ter uma resposta inequívoca. Uma questão que cai muito em prova. Reclamação ao PROCON obsta a decadência? Senhores, a única reclamação que obsta a decadência, como o inciso 1º está ressaltando, é a reclamação formulada pelo consumidor diretamente ao fornecedor. Então, reclamação ao PROCON não obsta a decadência. Não obsta, tá? Então, se você preferir procurar administrativamente o PROCON para resolver o seu problema, entenda que o seu prazo está correndo. Se o PROCON, né, numa audiência de conciliação, não tiver acordo, e esse procedimento superar o prazo de 90 dias ou 30 dias, se tratando de produto durável ou não durável, você perdeu o seu prazo. Decaiu o seu prazo, porque a reclamação do PROCON não obsta a decadência. Bom, inciso 2º, vetado, vamos para o inciso 3º, a instauração de inquérito civil até seu encerramento, né? Inquérito civil de competência do Ministério Público. Então, se tratando de um acidente de consumo muito sério, que viola o direito da coletividade, atinge uma coletividade de consumidores, né, tornando o Ministério Público legítimo para tutelar pela coletividade, a partir do momento que ele ingressa com essa ação civil pública, tá, todos os consumidores estão com seu prazo ou suspenso ou interrompido, dependendo do que a jurisprudência nesse caso vai entender. Então, você está garantido a partir do momento da instauração do inquérito civil.
Perfeito? Vamos, então, entrar no segundo tópico desta aula, tá bom? E dentro ainda de prazo, dentro da tutela do prazo, né, que o código a gente tem que entender que o prazo ele é tutelado pela nossa legislação consumerista, vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a garantia concedida na aquisição dos produtos e serviços, perfeito? Porque existe uma garantia contratual e uma garantia legal, e a gente vai estudar essas duas garantias, essas duas naturezas de garantia agora, para a gente ficar craque nessa questão, nesse assunto, senhores. A garantia legal independe de termo escrito, pois já está prevista em lei, garantia legal, sendo imperativa, obrigatória, total, incondicional e inegociável. A garantia legal é determinada pela lei, então ela é imperativa, obrigatória, total, incondicional e inegociável. Determinada pela lei, tem que existir garantia legal, tá? Vamos entender o que seria a garantia legal aqui. Já a garantia contratual é a dada por escrito pelo próprio fornecedor. É aquele denominado termo de garantia, que você adquire um produto, tem um termo de garantia em regra, né? Produto 1 ano. Então, deve ser entregue ao consumidor no mercado no momento da compra, né? Então, a garantia contratual, senhores, ela não é obrigatória, a garantia legal, sim. Então, na compra de um produto ou um serviço, o fornecedor, por mera liberalidade, vai te conceder uma garantia contratual, e muitas vezes faz com que você até pague uma garantia estendida, né? Então, assim, a garantia contratual, normalmente o fabricante concede para fidelizar o consumidor perante ao seu produto, né? Então, ele te dá uma garantia para fidelizar, normalmente de 1 ano, e essa garantia contratual é dada por mera liberalidade, não é obrigatória. Já a garantia legal é obrigatória, tá? E a gente vai entender o que é garantia legal. O artigo 24, ele tutela esse assunto de garantia. Então, vamos ler o artigo 24, peguem a sua lei consumerista, abram no artigo 24, por gentileza, e vamos ler. Vamos lá. Artigo 24 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso. Então, essa adequação é aquele princípio, né, que a gente discute, vício do serviço, violação da adequação, desempenho e durabilidade. Então, essa garantia está diretamente ligada com o vício do produto ou do serviço, perfeito? Vedada a exoneração contratual do fornecedor. Tá? Aqui, o fornecedor não pode inserir cláusula que exonera a garantia legal. E a gente vai entender que essa garantia legal é de 30 ou 90 dias. Tá? O artigo 24 ele não determina o prazo da garantia legal. Então, vamos ler de novo. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, ou seja, ela deve ser concedida ao consumidor. Já a garantia contratual é por mera liberalidade do fornecedor. Tá? O fabricante, quando te dá uma garantia contratual de 1 ano. Vedada ainda a exoneração contratual do fornecedor, ou seja, dentro de um contrato, o fornecedor não pode exonerar ou alegar que não existe garantia legal. É abusivo, inclusive nulo de plano de direito. Tá? Está em desacordo com os princípios e as nuances do direito do consumidor em favor do consumidor, para a proteção do consumidor. E ali, a gente tem que usar o prazo de forma analógica ao artigo 26, que a gente já estudou sobre prazo, tá, de decadência para produtos duráveis e não duráveis. Então, aqui, o artigo 24, você vai fazer uma remissão ao artigo 26, inciso 1º e 2º. Então, lê o artigo 24, bota do lado do artigo 24, remissão, artigo 26, inciso 1º, vamos ler. Artigo 26. 30 dias tratando-se de fornecimento de serviços de produtos não duráveis. Então, guarde, produto e serviço não durável, 30 dias. É justamente a garantia legal. Inciso 2º, 90 dias se tratando de fornecimento de serviços de produtos duráveis, tá? Então, 90 dias para duráveis e 30 para não duráveis. Essa é a garantia legal que a gente tem que entender.
Então, se o fornecedor, por mera liberalidade, não quiser, na aquisição de um produto ou um serviço, não te dei uma garantia contratual, não te dou de um ano, garantia contratual. Mas a garantia legal de 30 dias ou de 90 é concedida de forma legal ao consumidor, né? É obrigatória essa garantia. Então, o consumidor, a seu favor, sempre terá a garantia legal de 30 dias para produto não durável, serviço não durável, e de 90 dias para produto durável e serviços duráveis. Então, todo produto ou serviço possui garantia legal de 30 a 90 dias. Dependendo de se tratar de produto não durável ou durável. Assim, mesmo que o fabricante ou o vendedor não tenha oferecido garantia contratual, a lei determina que esses prazos ressaltados acima sejam respeitados, né? Então, a lei diz que a garantia contratual pode ser concedida ou não, mas a garantia legal sempre estará aí para proteger o consumidor, independentemente de se existir uma garantia contratual ou não, perfeito? A garantia legal sempre estará aí. E dentro de garantia, senhores, um outro artigo que você deve fazer uma remissão, tá? Do artigo 24 também, você tem que fazer uma remissão ao artigo 50. Então, pegue o artigo 24, faça uma remissão, primeiro, ao artigo 26, inciso 1º e 2º, depois você vai no artigo 24 e faça uma remissão ao artigo 50, que vocês vão entender o seguinte, né? A garantia contratual, que é aquela que por mera liberalidade fornecedor possa dar ao consumidor ou não, vamos supor que ele dê a garantia contratual de 1 ano, é complementar à garantia legal e será conferida mediante termo escrito. Então, senhores, a garantia contratual é complementar à garantia legal. Tá? O fornecedor pode conceder a garantia contratual ou não. Concedendo, o que o artigo 50 quer dizer? Né? Vamos supor, comprei uma geladeira. O fabricante, como fornecedor, me dá uma garantia contratual por mera liberalidade. Ele quer me dar. Ele me deu uma garantia contratual de 1 ano. A partir da aquisição, 1 ano. Então, senhores, o artigo 50 diz o seguinte: a garantia contratual de 1 ano dada pelo fornecedor, ela é complementar à garantia legal que a lei me concede, que é a de 90 dias, porque a geladeira é um produto durável. Então, a minha garantia aqui é de 1 ano e 90 dias, de 1 ano e 3 meses, 90 dias. Tá? E como se conta esse prazo, senhores? Então, a doutrina, ela vem afirmando o seguinte, vamos lá. Se tratando de uma concessão, tá? De uma garantia contratual pelo fornecedor de 1 ano, em regra, se conta, vamos lá, comprei a geladeira, eu tenho 1 ano de garantia. Então, eu conto primeiro a garantia contratual. Acabou a garantia contratual, se inicia a contagem da garantia legal, de 90 dias. Então, eu tenho 1 ano e 3 meses para exercer meu direito. Tá? Existindo um vício na geladeira, eu tenho até 1 ano e 3 meses para exercer meu direito, sendo que esse vício, né, ocorrendo dentro desse prazo, de 1 ano e 6 meses. Sendo vício oculto, se inicia a partir de quando? Quando ele for aparente. Sendo que a garantia contratual ela não se vincula a vício oculto, perfeito? Tá? Então, assim, se tratando de vício oculto, passou 1 ano de vício oculto, né? No último dia aparece, ele se torna aparente, a garantia contratual já passou. Eu só vou poder usar a garantia legal. Mas vamos supor que o vício já seja aparente, tá? Então, se tratando de um vício aparente, eu tendo uma garantia contratual legal, eu posso ficar 1 ano e 3 meses, porque o vício eu já recebi o produto, tá? Com vício aparente. E faço constatação. Então, eu tenho 1 ano e 3 meses para exercer o meu direito para, né, discutir a questão do vício aparente. Se tratando de um vício oculto, vamos supor que o vício oculto passou 6 meses de garantia contratual, ele só se tornou aparente após 6 meses, perfeito? Então, eu tenho 4 meses ainda de garantia contratual e mais 3 meses de garantia legal. Eu tenho 7 meses aí para exercer meu direito, entendeu? Por quê? Porque a garantia contratual não tutela o vício oculto. Perfeito? Não tutela o vício oculto.
porque ela é contratual e ela é concedida por mera liberalidade. Agora, a garantia legal, ela tutela o vício oculto. Só começa a contar a partir da constatação do vício oculto, perfeito? Então, aqui a gente fica por aqui, tá? Compreendemos aqui hoje como, em continuidade ao estudo da decadência, né? Estudamos os prazos, a garantia legal contratual, como se conta os prazos, como se usa a analogia dos 30 dias para produto não durável e serviço não durável, e 90 dias para serviços e produtos duráveis, perfeito? Quando a gente discute a interrupção ou suspensão do prazo, né? Quando a decadência é possível se obstar à decadência, né? Discutimos a confusão da doutrina, né? Que não chega num senso comum com relação à suspensão ou interrupção do prazo, tá? E aqui a gente finaliza nessa aula o estudo sobre decadência. E na próxima aula a gente entra no estudo da prescrição, perfeito? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Espero que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor.